Oi, eu sou a Marina, e eu vou contar um pouquinho sobre o artigo que conta a prática de eutanásia aplicada a cães e gatos. O meu grupo é composto por mim, a Gabriele Soares e a Nicole Radaeli. Aqui são os tópicos que serão abordados durante a apresentação do trabalho. Então, a introdução eu coloquei o significado de eutanásia, que é a prática de levar um ser vivo a óbito, sem dor ou sofrimento, e que somente no ano de 2002 o Conselho Federal de Medicina Veterinária estabeleceu uma resolução que dispõe sobre os procedimentos e os métodos da eutanásia. E entre esses métodos são os químicos, os físicos da realização, e os mais aceitos são os que proporcionam tanto parada cardíaca quanto a respiratória simultaneamente, pois são pouco traumáticos tanto aos animais quanto aos olhos do proprietário ou espectador. Bom, nos objetivos, então, foi mostrar os métodos físicos e químicos aplicados à prática, né? E explorar as circunstâncias que envolvem ela, então, as causas que ela é indicada e os mecanismos letais que são promovidos no organismo do animal. Então, é utilizada quando não tem mais alternativa para eliminar dor e sofrimento no bichinho, quando soluções paliativas não surtem mais efeitos, ou quando o animal apresenta risco à saúde pública, tipo zoonose como a leishmaniose. O objetivo, então, é cessar estímulos dolorosos e ocasionar o óbito do animal em seguida. As principais causas que foram apontadas no artigo são a sinomose, neoplasia, zoonoses, insuficiência renal, neuropatias irreversíveis, animais agressivos e em caso de tutores sem condições, mas hoje em dia isso já é bem discutido. E aí as doenças incuráveis e estado terminal num geral. Num estudo que foi feito em Santa Maria, então, no Laboratório de Prática de Patologia Veterinária, eles analisaram mais de 4 mil laudos de necrópsia e 101 animais que foram desses laudos foram eutanasiados por conveniência, ah, em caso de lesões traumáticas que tinham tratamento clínico e cirúrgico possível, ou até lesões crônicas de pele, porque é uma lesão mais difícil de tratar e os tutores não queriam. Então, esses motivos foram considerados fúteis e hoje em dia isso já não pode mais ser feito. Como a Gabi falou, então, hoje a eutanásia por conveniência já é considerada ilegal por lei, porém, na época que o estudo foi realizado, foi antes da resolução entrar em vigência. Então, nessa época, ainda não tinha uma lei que previa a ilegalidade. Até o momento do estudo, então, apenas em São Paulo proibia a eutanásia em animais sadios, com exceção de animais que fossem muito agressivos. Também era previsto em lei que deixar de realizar a eutanásia em animais que necessitassem por não atingirem o bem-estar era ilegal. E a prática de eutanásia era obrigatória quando o animal tivesse infectado com uma doença zoonótica ou que ameaçasse a saúde pública, bem como quando constituísse risco à fauna nativa ou ao meio ambiente, e se o animal fosse objeto de pesquisa previamente aprovada por comissão ética. A gente tem alguns métodos de eutanásia, então, sendo eles os métodos químicos e os métodos físicos. Temos vários métodos químicos que a gente vai explicar um pouco melhor agora. Os métodos químicos, alguns deles são relacionados com os anestésicos gerais injetáveis, que se distribuem rapidamente na corrente sanguínea, tendo efeito quase que imediato, deprimindo o sistema nervoso central, o que resulta na inconsciência, perda de percepção e resposta a estímulos dolorosos, assim como relaxamento muscular, trazendo o conforto ao paciente nesse processo todo. Quando a concentração do anestésico geral é exacerbada, passa do limite aceito para anestesia, acaba diminuindo a contratilidade cardíaca devido à ação simultânea no sistema nervoso simpático e na musculatura vascular lisa, causando óbito no animal por perda de reflexos cardiovasculares e paralisia respiratória. Dentre esses anestésicos gerais, a gente tem a classe dos barbitúricos, que tem como principais fármacos o tiopental e o pentobarbital, que causam parada respiratória e cardíaca. O tiopental, então, é um fármaco ideal para a eutanásia porque ele tem uma ultra curta duração, causando a morte do animal em 15 a 30 segundos após a aplicação. O pentobarbital também tem uma curta duração, causando a morte do animal em 2 a 3 minutos após a aplicação.
Ambos são os mais aceitos e mais utilizados hoje como fármacos para a eutanásia. A gente também tem os alquifenóis e os compostos imidazólicos. A gente tem como alquifenol o propofol, que deprime a pressão arterial e a contratilidade do miocárdio, causando depressão respiratória. E o etomoidato, que causa o mesmo mecanismo do propofol, causando óbito no animal. Ainda continuando com os injetáveis, a gente tem o cloreto de potássio, que está no grupo dos bloqueadores neuromusculares, e ele é considerado um método complementar. Ele deve ser usado após anestesia ou se o animal tiver com acentuado grau de depressão do sistema nervoso central por via intravenosa. É inaceitável o uso dele isoladamente. Ele causa uma disfunção cardíaca não muscular grave e o óbito ocorre de 1 a 2 minutos após a administração. Ele causa fibrilação ventricular cardíaca. O T61 é um composto que contém a embutramida, que é um anestésico geral, mebezônio, que é um bloqueador neuromuscular, e a tetracaína, que é um anestésico local. Também é necessário sedação prévia, aplicação intravenosa, e ele causa uma depressão severa do sistema nervoso central. Também bloqueio da placa motora, então o animal tem relaxamento muscular, paralisia do diafragma e a hipóxia, ele entra em choque circulatório e vem a óbito. E a aplicação intratecal, ela é possível sob efeito anestésico também, ou quando o animal está em estado de coma. Ele é inserido, então, anestésico local direto no espaço subaracnoide, entre L3, L4, L4, L5 ou L5, L6, e aí ocasiona um bloqueio das raízes nervosas que chegam nos tecidos. A principal que é usada é a lidocaína como anestésico local, e ocorre uma depressão respiratória com apneia, pode ocorrer convulsões, hipotensão, colapso vascular, choque, e aí o animal também vem a óbito. Então, agora sobre os anestésicos inalatórios que são utilizados, são os halogenados, que é o alotano, sevoflurano e o isoflurano, que são os mais conhecidos e mais indicados. Eles necessitam de uma utilização de um tranquilizante previamente para evitar a excitação do animal. Dilui-se o fármaco em oxigênio ou ar comprimido com a ajuda de um vaporizador e é administrado via pulmonar. Então, o ar alveolar mais o gás anestésico atingem o sangue alveolar e vai se distribuir pelo corpo até chegar no sistema nervoso central, causando depressão depressão respiratória e depressão direta do miocárdio. Em doses elevadas, eles competem com o oxigênio, levando a óbito por hipóxia e causam risco aos operadores. Tem também o nitrogênio e o argônio. Eles são aceitos apenas na impossibilidade de utilização dos recomendados, porque eles causam estímulos desagradáveis para quem está observando a eutanásia, como hiperventilação, dispneia, vocalização, convulsão e tremores no animal, e induzem hipoxemia cerebral por competir com moléculas de oxigênio no organismo, levando a uma sedação, uma desorientação inicial e a perda da consciência em 76 segundos após e óbito 5 minutos depois. E está em desuso atualmente. E, por último, o dióxido de carbono, que é considerado inaceitável porque ele causa estímulo doloroso no animal e a concentração recomendada para a eutanásia é de 40%. Ele causa uma depressão muito rápida do sistema nervoso central e causando dispneia, ataxia, celorreia, defecação e convulsões. Os efeitos podem ser diminuídos com o uso de tranquilizante prévio e é admitido esse método apenas na impossibilidade de usar os métodos sem restrição. Então, como método físico, apenas a eletrocução é o método aceito hoje em dia. Tem que ser precedida de uma anestesia geral. Então, é realizada uma descarga elétrica no animal, que leva a uma depressão no sistema nervoso central e uma fibrilação cardíaca. Isso vai ocasionar um bloqueio sanguíneo ao cérebro, levando o animal a óbito. E esse método necessita de equipamentos especiais, porém ele causa grande risco ao executor e ocasiona espasmos e colapso no animal, que é desagradável aos observadores. Se a condução elétrica for insuficiente, o animal pode voltar a respirar. E a conclusão do nosso artigo
é que o objetivo principal é cessar o sofrimento do animal de forma ética e com respeito à vida. Então, é imprescindível o conhecimento e o cumprimento da legislação por parte dos veterinários, evitando morte desnecessária, erros durante a prática, eleição de método impróprio e deturpação do princípio de boa morte. Então, esse é o nosso artigo escolhido e aqui está a referência dele. Como discussão, então, a gente trouxe que a gente achou o nosso artigo bem completo, falou da importância, cuidado, empatia, também sobre a legislação, e trouxe todos os possíveis métodos e explicou eles como quais seriam os mais indicados e quais não seriam indicados. Sempre lembrando, então, que é muito importante a prática da eutanásia na veterinária, pela questão de sofrimento do animal e pela questão de zoonose, também saúde pública. E o cuidado e empatia que a gente precisa ter nesse momento, tanto com o próprio veterinário, que é um momento complicado de se agir, tanto com o animal, que pode sofrer durante a eutanásia, como quanto o tutor, que tem que entender todo o processo e as dificuldades dele e também as facilidades dele. Métodos, então, também, quais que são plausíveis e quais que não são. Lembrando que alguns métodos precisam de uma anestesia antes, outros são eles direto, e que tem que ter todo um cuidado em torno deles. Hoje, por exemplo, hoje ainda é feito nas clínicas a eutanásia somente com cloreto de potássio, que é completamente contraindicado porque causa dor no animal. É preciso fazer um anestésico antes. E trouxe todos esses dados. Achamos bem interessante e bem completo por isso. E é isso. Muito obrigada pela atenção.